Meus amados irmãos da Casa de Conselheiro, boa noite. Que a paz de Deus esteja em nossos corações e vibrando conosco nessa noite em que comemoramos os 82 anos do Guia Espiritual Conselheiro. Agradecendo a espiritualidade maior por todo o trabalho do qual nos presta, envolvendo a diretoria, os médios, os irmãos que aqui vêm procurar o nosso trabalho de humildade, amor e luz. Abençoado pelo nosso Mestre Jesus e Maria de Nazaré. Receba um abraço fraterno de todos que aqui se encontram para parabenizá-los. De graça, parabenizá-los agora, graças a Deus. E ficando conosco para sempre. Olá, amigos da Caravana do Conselheiro. Com muita alegria, estamos iniciando essa conversa com os companheiros. Em primeiro lugar, queremos parabenizar a vocês pelo aniversário de 82 anos dessa valorosa casa. Uma casa espírita, como todos nós sabemos, é um foco de luz na Terra. Uma casa espírita em pleno funcionamento, ela esparge luz por um diâmetro, digamos, incalculável. Então, o nosso abraço, os nossos parabéns e o agradecimento pela oportunidade de podermos compartilhar deste momento na noite de hoje. Queremos agradecer muito o convite que recebi da querida Regina e dizer que aqui estamos para falar a respeito do melhor caminho. A vida nos oferece muitas oportunidades. E a doutrina espírita, em especial, descortina para cada um de nós o entendimento que vai além do entendimento que nós encontramos no dia a dia da nossa vida, digamos, terrena. Porque a doutrina espírita nos mostra a vida terrena e a vida espiritual. Daí porque tudo mais tem um significado diferente. O fato de nós entendermos, conhecermos que a vida continua e que não só continua, como ela é a continuidade na vida espiritual da vida que nós levamos aqui, nos faz pensar qual o melhor caminho e por que fazemos certas opções ou porque encontramos determinados caminhos na nossa vida que a gente não imaginou trilhar. Aí vamos ter que pensar que se não foi uma opção na presente encarnação, certamente há uma ligação com o nosso passado, já que somos espíritos imortais. Bem, a gente foi buscar na revista Reformador, que é uma revista da Federação Espírita Brasileira, um artigo que saiu em janeiro deste ano a respeito da política de Jesus. Esse artigo foi ditado pelo espírito Joana de Ângeles ao nosso querido amigo Divaldo Pereira Franco, numa reunião mediúnica no dia 24 de outubro de 2022,
no Centro Espírita Caminho da Redenção, que é o centro que fica dentro da Mansão do Caminho, que é uma obra extraordinária, lá no Pau da Lima, não é? Em Salvador. Bem, e aí a gente começou lendo essa mensagem, essa página, a refletir a respeito dos dias atuais. A política de Jesus. Que política é essa de Jesus? Quantas pessoas nós vemos se perderem, muitas vezes, em brigas, em conflitos, em afastamentos da família, dos amigos, porque tiveram dificuldade de administrar situações da atualidade. Por exemplo, as questões político-partidárias, onde as pessoas esquecem que nós estamos inseridos numa outra proposta e esquecem toda a proposta espírita e começam então a entrar em discussões se eu sou do lado A, se eu sou do lado B, e radicalizam. E a gente então foi aqui nesse artigo da nossa querida Joana rever o que Joana nos diz sobre a política de Jesus. Porque se você optar pela política de Jesus, com certeza você não vai ter problemas. Mas não é uma opção do falar, mas é uma opção do agir. É uma opção de conduta. E essa conduta não é uma conduta, vamos dizer assim, que está só na nossa prática exterior, mas é uma conduta de coerência, de ética das nossas ações, dos nossos pensamentos, da nossa forma de ser, com os valores do mundo. Eu estou seguindo os valores do mundo ou eu estou seguindo os valores imortais que estão na lei do amor como diretrizes divinas? E essas diretrizes são imutáveis. Outro dia eu estava assistindo um programa de TV de entrevistas e um ator chegou atrasado no seu casamento, que já aconteceu há muitos anos, e conversando a respeito disso, a sua esposa contou que já estava muito nervosa, preocupada, porque estavam todos aguardando por ele. Mas naquele dia, ele foi trabalhar, ele foi gravar. E ele, só depois que terminou a gravação, ele foi para a igreja se casar. Então, a gente vê que é uma questão de responsabilidade. Ele havia vamos dizer assim, um compromisso, ele tinha um compromisso, era o casamento dele, mas eles não poderiam suspender uma gravação com tantas pessoas envolvidas, sendo ele um ator importante, porque era o dia do casamento. Então ele fez a gravação, participou, se atrasou, mas chegou para o casamento, ele está casado até hoje. Então é uma questão ética, não é? E aí nós vamos vendo se a gente realmente, no nosso dia a dia, nós estamos escolhendo o melhor caminho. Qual a opção que a gente está fazendo? Aí vamos ver o que Joana começa falando. Ela diz assim, quando a gente pergunta qual é a política de Jesus, ela diz assim: a política de Jesus é aquela na qual o amor predomina sobre todas as imagináveis possibilidades. Vamos repetir. A política de Jesus é aquela na qual
O amor predomina sobre todas as imagináveis possibilidades. E é fácil, se nós não estivermos inflamados pelas questões e pelas paixões momentâneas, nós vamos saber discernir se aquela atitude que a gente tomou é a melhor. Que a proposta da doutrina é essa, não é refletir se aquilo que nós estamos fazendo está coerente com aquilo que nós aprendemos. É muito comum, às vezes, a pessoa dizer assim: fulano tem uma sorte, nossa, olha o emprego que ele arrumou. Ele passou na prova do Banco do Brasil, que sorte a dele. Ninguém pensa, ou aquela pessoa que disse isso, claro, que aquela pessoa que passou no concurso do Banco do Brasil ou de outro concurso, enfim, estudou bastante, se dedicou bastante, passou muitas horas do seu dia, enfim, abdicando de outras opções, porque tinha um objetivo, uma finalidade. E essa finalidade foi alcançada graças a quê? A sorte? Não, graças a um grande esforço. Não há, portanto, conquistas sem nenhum esforço. Isso não existe. Você, quando diz, caiu na graça de Deus, fulano, nossa, tudo acontece de bom com ele. É uma visão superficial, porque aquela pessoa que fez aquilo, ela escolheu um caminho que era o melhor, que é o caminho do esforço, da dedicação, da capacitação, do estudo, porque ninguém chega a um local sem investir naquilo. Quando a gente vai analisar, por exemplo, um atleta, ele é um maratonista. Nossa, mas ele é muito sortudo. Ele ganha todas as maratonas. Sabemos como é que ele faz, ou o que ele faz, ou que tipo de vida que ele leva, ou que lugar que ele vive. Às vezes, pessoas vivem em determinados lugares que ela não tem meio de transporte. Então, ela precisa caminhar, não é? A gente vê, às vezes, certos maratonistas que moram em regiões muito distantes de alguma vila, de alguma cidade, de alguma comunidade. E aí a pessoa tem aquele hábito, mais do que hábito, aquela necessidade de caminhar. E ela vai caminhando, ela vai tomando gosto, porque primeiro é um esforço enorme, depois ela começa a tomar gosto e começa a se dedicar, e realmente ela vai ganhar os campeonatos, porque ela vai querer melhorar o seu tempo e assim por diante. Então, o melhor caminho é exatamente o caminho da dedicação. Não há nenhuma conquista sem esforço. Ninguém consegue chegar a um objetivo se não tiver um planejamento, uma dedicação e uma busca realmente por aquele objetivo, que não vai ser fácil, que muitas vezes nós vemos pessoas que tinham aquela vontade de ler, só consegue ler com 80 anos, quando ela efetivamente conseguiu estudar, enfim. Daí porque o nosso olhar, a nossa dedicação precisa ser verificada para ver se aquela conquista, como ela foi feita. Outras vezes nós vemos crianças pequenas sentadas ao piano e
tocando sinfonia. Ela aprendeu pequenininha no berço? Não. Aí a gente sabe que a reencarnação explica isso muito bem. Agora, há outros que aprenderam um instrumento com muito esforço, com muita dedicação, e tudo aquilo que ele aprendeu, ele vai levar para a próxima existência, porque a nossa vida ela tem uma continuidade. Não adianta a gente dizer assim, esperar me aposentar para ficar sem fazer nada. Nossa, a gente precisa aproveitar os minutos, as oportunidades. E aí eu tenho certeza que vocês têm muitas histórias para contar em relação a esses 82 anos da casa, todos os esforços que foram feitos para conseguirem chegar aos 82 anos, porque nunca foi fácil, não é? E isso tem um gosto muito especial. Esse gosto de você obter uma conquista que está, assim, muito dentro do seu coração, que faz parte desse seu objetivo, é muito especial. Nós vamos ver que a dedicação de certas mães, de certos pais, de certos avós, enfim, para que os seus tutelados, os seus amores conquistem alguma coisa, não é fácil. Eu me lembro muito bem, quando eu era criança, que a mamãe sentava com a gente, quando nós chegávamos da escola, para fazer os deveres. A gente chegava, ia fazer os deveres e ela nos ajudava. Como ela só tinha um curso primário, na época era o primário que chamava, chegou um ponto que a gente foi passando para o ginásio e ela disse, agora eu não sei mais. E aí cada um teve que seguir, não é, o seu caminho. Daí porque a gente vai vendo como é importante determinadas oportunidades que, se você puder, você pode oferecer ao outro. Às vezes, na própria casa espírita, a gente vê que existem locais onde a pessoa faz uma sala de recuperação, de contação de histórias, de atividades recreativas. Isso, vamos dizer assim, são atividades que a casa pode desenvolver numa obra social que a casa faça, não é? E assim a gente vai percebendo que o melhor caminho é o caminho que a gente busca planejar, investir, se dedicar para chegar a um resultado satisfatório. Digamos que eu tenha feito uma escolha que não foi legal. E eu sinto até hoje as consequências daquilo. O que eu posso fazer? Trabalhar e refazer para que aquilo possa se constituir numa outra opção, não é? Eu não vou carregar remorso, não adianta eu carregar arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo para você estabelecer uma outra forma de agir. Então, eu me arrependi, eu vi que aquela não era a melhor opção. Então, o que a gente vai fazer? Estabelecer um outro programa de trabalho, de vida, de estudo. E a nossa Joana fala muito aqui no amor aos deveres. Então, amar os deveres, cumprir um dever, um compromisso, é sempre algo assim que nos dá serenidade, que nos dá aquela consciência tranquila. E isso realmente
é muito bom, não é verdade? Ela diz aqui: considerando-se que cada indivíduo é um universo especial, cumpre a todos o dever de respeito pela diferença de opiniões. Então, em relação à política, eu tenho, por exemplo, alguém na minha família que pensa radicalmente diferente da minha forma de pensar. O que eu faço? Eu vou respeitar a opinião dele. E se eu vejo que não há oportunidade, enfim, de diálogo, eu respeito e deixo passar. Acontecem às vezes situações terríveis quando determinadas pessoas, por exemplo, e vamos falar não só do esporte, do time de futebol, mas qualquer paixão que as pessoas nutrem que seja contrárias umas às outras. E aquilo se torna uma situação tão terrível que eu não consigo aceitar que o outro pense diferente de mim. É uma forma egóica, não é? E a gente precisa pensar nisso. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer, no meu entendimento ainda infantil, não é? A Joana fala muito disso, que eu quero que o mundo seja do meu jeito, mas o mundo nunca será do meu jeito. Nós estamos num planeta de provas e expiações, onde nós aprendemos em conjunto, em sociedade, e aí a gente precisa ter o dever de seguir a nossa consciência e respeitar aqueles que pensam diferente. E Joana prossegue. Ela diz assim: toda vez quando o debate de ideias descamba para a agressividade, o amor falha, não é? Então, se num debate as pessoas ou uma delas se torna agressivo, melhor parar, né? E ela diz assim: o amor falha. Passa-se então da política do bem, que deve ser a estrutura de todos os esforços para dar força, da imposição, do desrespeito aos soberanos códigos da vida. Onde há desrespeito, não pode haver uma boa convivência, não pode haver uma sociedade fraterna. E aí nós vamos vendo que essa postura é básica, e a gente começa a ver muito isso, principalmente nas escolas, nas famílias, pessoas que desrespeitam os professores, desrespeitam as autoridades. A gente tem um amigo que é professor, e ele, certa vez, um aluno da escola estava numa postura que não era mais adequada, e ele falou: fulano, você vai quebrar isso aí, alguma coisa assim, chama a atenção do rapaz. O que aconteceu? Ele foi em casa, falou com alguém da casa dele, um tio, e essa pessoa veio, deu um soco e jogou o professor no chão. Isso foi noticiado, saiu na TV, saiu no jornal, enfim. Então, vejam bem, se nós estamos vivendo esse nível de violência, a gente tem que ter muito mais cuidado e, além disso, utilizar o recurso mais importante que a doutrina nos coloca, que é o recurso da oração.
Então, a oração, ela é, vamos dizer assim, um atrativo de vibrações superiores para facilitar o ambiente espiritual, favorecendo a harmonia, favorecendo a integração de ondas vibratórias mais harmoniosas. Então, a oração precisa ser uma prática comum na nossa vida, não é? Todos nós sabemos disso, e isso não é nenhuma novidade, mas a gente não deve deixar de praticar isso. E a Joana nos chama a atenção que todos nós sabemos que o espírito, o ser humano é imortal, que o corpo é uma veste, mas o espírito é, na verdade, o que existe e vai continuar existindo. Daí porque as atitudes honestas, dignas, pacíficas, solidárias, de generosidade, como Jesus fez, é realmente o melhor caminho. Daí porque nós estamos, então, nos aproximando do final do nosso encontro e dizendo que todos nós sabemos disso, não é? Cada um de nós que aqui está agora, compartilhando dessas reflexões, nós sabemos disso. Mas por que a gente precisa estar sempre no mesmo diapasão, não é? Porque a gente precisa internalizar de tal forma esses conhecimentos para que a nossa prática se torne comum e não que a gente só saiba, vamos dizer assim, aqui no nível do intelecto, mas que a gente consiga trazer para as nossas mãos, para o nosso coração. Daí porque essa lembrança contínua é um grande estímulo. A leitura facilita isso. Quando ouvimos uma palestra, a gente se sente mais motivado, com mais vontade de realmente agir dessa forma e fazer um esforço pelo melhor caminho. Então, meus amigos, nós precisamos sempre lembrar dessas questões básicas que a doutrina espírita nos traz e que nos torna, muitas vezes, um ser diferente. Nós somos seres diferentes, não no sentido que somos melhores, mas a nossa responsabilidade é maior por aquilo que já conhecemos. E aquele que age, muitas vezes, de forma absolutamente impensada ou por impulsos, ele não sabe aquilo que nós já sabemos, daí porque isso não é motivo de vaidade, muito pelo contrário, é motivo de responsabilidade maior, não é? Então, a gente deve pensar que todas as vezes, repetindo o início dessa mensagem de Joana, que a política de Jesus é aquela na qual o amor predomina sobre todas as imagináveis possibilidades. E aí, se a gente pretende se filiar a um partido A ou a um partido B, vamos lembrar que Jesus foi aquele que nunca se vendeu, que nunca se deu, que nunca mudou a sua forma de proceder, indo, inclusive, para a crucificação, por ter sido leal à sua lei maior, que era a lei de Deus, que era a lei do amor. Então, é algo assim que demanda um grande esforço, mas que vale a pena. Como nos diz Joana, uma consciência tranquila
é o melhor da vida. Então, queridos amigos, a gente está agradecendo a oportunidade e vamos agora então fazer a nossa prece de encerramento desses momentos de reflexão. Senhor Jesus, amado Mestre, querido amigo, aqui estamos, Senhor, muito agradecidos, Jesus, pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de conhecermos a doutrina espírita, por estarmos, Senhor, no momento em que somos desafiados aos embates, às brigas, e entendendo, Senhor, essa situação momentânea, nos colocamos, Jesus, na posição daquele que, buscando a paz, oramos, Senhor, pela paz nos nossos lares, dos nossos vizinhos, dos nossos companheiros de trabalho, pela sociedade, enfim, para que a harmonia se torne uma prática real nas nossas vidas. Nos abençoe a todos, Senhor. Abençoe os companheiros da caravana do Conselheiro, a quem agradecemos e rogamos a vossa paz. Graças a Deus. Então, queridos amigos, muito obrigada pelo carinho. Fiquemos todos com o amor de Jesus guardado em nossos corações para que possamos repartir com todo aquele que se aproxima de nós. Muita paz.